Olá, você que gostaria de saber mais sobre arquitetura, engenharia, design de interiores e coberturas termoacústica, vem com a gente, fica aí. Está no ar mais um episódio do Diário de Obra Podcast, o seu canal da engenharia, da arquitetura e da construção a seco. Hoje nós temos o enorme prazer de receber a maior empresa, uma das maiores referências do nosso estado em estruturas e coberturas termoacústicas. Seja bem-vindo, Pablo, da família RP Estrutura Metálicas. Obrigada. Nós da RP Estruturas Metálicas ficamos lisonjeados com o convite e a gente está aqui para agregar um pouco mais aqui do nosso conhecimento e passar um pouco mais aqui pro público aí. Ah, legal, cara. É um prazer, né? Gostaria de saber assim, um pouco sobre a história da RP Estrutura, né? Nós sabemos que é uma das nossas grandes empresas hoje aqui no nosso estado, né? Trabalhamos atuando aí em cobertura sob medida, né? Estrutura metálica, né? Vocês trabalham na parte de serralheria, né? Um serviço de excelência e eficiência. E gostaria de saber assim, como que a empresa surgiu, né? Como que vocês surgiram nesse mercado, um pouco da história do Pablo, né? Como que o Pablo chegou em Belo Horizonte? Então, cara, eu cheguei aqui em Belo Horizonte há pouco mais de 18 anos atrás, né? E eu trabalhei sempre com ferro e aço. Eu era vendedor, né, de uma das grandes empresas aí de ferro e aço. Eu passei de uma empresa para outra e chegou um determinado tempo que eu já assim não queria mais trabalhar, né, vamos se dizer assim, para os outros. Então eu falei assim, eu vou tentar montar uma empresa. E tinha um tio meu que já era da linha de serralheria, só que aquela serralheria antiga, né, de fazer grade, portão, esses negócios. E eu queria uma serralheria mais gourmetizada. Então, por isso que eu decidi criar a RP Estrutura Metálica, mas com o intuito, assim, de entregar para o cliente uma obra, assim, mais requintada, sabe? Mais gourmetizada. E aí a gente discutiu, a gente debateu que a gente queria um nicho de coisas, né? Que hoje a nossa montagem é pergolado e cobertura termoacústica, né? A parte toda de estrutura metálica a gente que faz e a gente decidiu montar a RP Estrutura Metálica dentro daquilo que eu estava pensando. E aí surgiu a RP, né? E a gente preza muito pelo bom atendimento, pela excelência dos nossos serviços, e foi isso desde o início que a gente montou. Entendeu? Ah, legal, cara. Muito bom saber assim, né, que hoje nós temos esse produto no mercado que é um produto diferenciado, né? Onde a gente pode atender, né, vamos dizer assim, do pequeno negócio, pequena residência, né, até maior. Eu falo se tratando principalmente de pergolado, é algo que está muito forte no mercado, né? Tem se tornado uma tendência aí dos últimos anos, né? Muitas pessoas em busca desse produto, trabalhando principalmente na parte de casa aí, na parte, vamos dizer assim, tem um espaço, eu quero ter uma piscina ali, uma área diferenciada, né? O pessoal colocando muito pergolado nessas áreas, especificamente dizendo ali, né? E para esse tipo de fechamento, assim, Pablo, a gente, principalmente para quem está nos acompanhando, né? Que nós temos um público aí hoje que não é um público técnico, né? Que gostaria, assim, de saber um pouco como que funciona essa didática, assim, né? Dentro desse mercado, assim, dessas coberturas que você tem feito, assim, qual o tipo de telha mais comum que você tem utilizado? O que é mais leve? O que não é? O que é mais recomendado referente à temperatura? Nós sabemos hoje que tem lugares que são mais arborizados, lugares que são menos arborizados, tem tendência a ser mais calor, menos calor, né? Qual o material que você tem utilizado? Como que você tem produzido essas coberturas, assim? Olha, a gente usa, na cobertura termoacústica, existe 3 tipos de telha no mercado. Existe a telha de poliuretano com núcleo de poliuretano, existe a de polisocianurato, que é a PIR, e existe a de EPS, que é o isopor. A gente tenta, eu sou o dono da empresa, então eu tento estudar o cliente e passar a melhor forma para ele com relação a custo-benefício, para não ficar muito pesado. Então, dizer que a gente trabalha com um tipo de telha, a gente não trabalha. A gente trabalha com todo tipo de telha, menos a semi-sanduíche.
O que acontece? Quando eu uso uma telha, o núcleo no meio e outra telha, então eu tenho o chamado sanduíche. Então a gente pode fazer a fixação dos parafusos, né? Qualquer tipo de telha, qualquer núcleo, ela vai te dar uma resistência. Dependendo da qualidade do isopor, tem isopor aí que ele vai murchar com o tempo. Mas dependendo da qualidade do isopor, né? Se a empresa te dá uma garantia que aquele isopor é de uma marca boa e é anti-chamas, é um isopor bom. Porém, o que a gente faz mais hoje é a de poliisocianurato, que é a PIR, entendeu? Mas a gente trabalha com todos esses três tipos de núcleo de telha. O poliuretano, o poliisocianurato e o isopor. Hoje, o custo-benefício melhor é o de isopor, entendeu? Só que a gente trabalha com os outros também por questão de tempo. O poliuretano eu consigo entregar mais rápido, porque eu já encontro ela pronta, entendeu? O poliisocianurato também eu consigo entregar mais rápido. Já o isopor, por ser fabricado à mão, né? Coloca a telha, depois coloca o isopor, a cola, então demora uns 7 dias, entendeu? Então são esses tipos de telha que a gente trabalha e a gente vê a necessidade do cliente, né? Para adequar a melhor forma para ele, para não ter, assim, estrondosamente um custo mais alto. Tá, e entre essas telhas existe, assim, uma coisa que veio um insight na minha cabeça, isso tem alguma alteração de carga, vamos dizer assim, eu vou utilizar determinada telha, por exemplo, que é o PIR. Isso afeta na estrutura metálica, em peso de, por exemplo, eu preciso pensar uma estrutura mais robusta, né? Para essa telha aqui talvez não aplicaria tanto peso, talvez seria uma estrutura mais leve. Existe alguma diferença entre, para cada telha existir uma estrutura específica? Como que é feito isso? Eu falo que como engenheiro, né, pensando aqui como calcular isso, né, isso obviamente a gente pensa em todo o material, né, a gente pensa numa obra como global, como um todo, né. A gente sabe que a gente calcula essa estrutura também pensando na telha, isso como técnico. Mas para quem não conhece isso, assim, vamos supor, a pessoa procurou RP Estruturas, né? Liguei lá, sou um cliente, pesquisei você, né? Pablo, queria fazer aqui minha cobertura. Como que vocês pensam isso, assim? Existe um cálculo que vocês fazem ou simplesmente pela experiência, né, de vocês? Como que é feito isso, assim? A gente une o útil ao agradável, né? A gente faz o cálculo com base na necessidade do cliente. Exemplo, se o cliente quiser colocar placa fotovoltaica em cima, ou algum boiler de aquecedor, alguma coisa assim, por exemplo, então a gente tem que usar uma telha mais rígida. A gente praticamente é obrigado a gente usar ou o poliisocianurato ou o poliuretano. A de isopor, ela é um pouco mais frágil. Não que não aguente, mas é indicado você usar essa. Porque se você for olhar, se for para utilizar a telha de isopor, você vai aumentar na estrutura metálica. Com isso, você vai pesar, entendeu? Então, você diminui na estrutura metálica e coloca uma telha mais rígida, onde você pode pisar em cima tranquilamente, que ela não vai balançar, entendeu? Então, mais ou menos essa pegada aí. Legal, muito bom. É importante a gente saber disso, né? Até porque eu vejo, assim, o isopor, eu não sei se é uma demanda muito grande que vocês têm, mas, assim, eu enxergo hoje por uma questão de temperatura também, né? Isso até a gente tem isso nos episódios anteriores aqui, né? Uma coisa que o Gustavo Perkop fala muito, um especialista aí, né? Que a parte de isopor, ela tende a murchar, né? Ela tende a perder propriedades, né? Com a parte do calor, com o decorrer de muito tempo exposta, vamos falar, 3 anos exposta ali ao sol, né, o dia todo, vamos dizer assim, né, ela tende a perder propriedade, né. Já eu imagino que o PIR e o poliuretano talvez já não tenha, tecnicamente falando, né. Justamente. Existem alguns estudos que isso não afete tanto, né. Então a tendência é cada vez que ela murche mais, ela absorve mais calor, né, então possivelmente ela transmite também mais calor, né. E isso é algo que ao longo prazo, por exemplo, para uma residência pode ser algo a ser pensado, né? A temperatura também, né? Sim. E lá nas suas instalações, né? A gente acompanha muito vocês na rede social, a gente vê que vocês trabalham com vidro também, né? Trabalhando. E como que funciona, por exemplo, essa estrutura metálica que você faz a instalação, né? A gente sabe que existe um cálculo, né? Existem chapas específicas, né? Para todo mundo entender, não é simplesmente eu vou ali, vou comprar um pilar, uma viga metálica, fazer minha instalação e colocar qualquer coisa em cima, né? A gente sabe que tem perfil aí, a gente fala, a chapa tem uma espessura específica, né? A chapa base ali onde faz o travamento também tem uma espessura específica, a gente faz o cálculo disso. Para esse vidro blindex, assim, vocês, pensando nisso, vocês trabalham em parceria com algum escritório de engenharia, né? Eu faço essa pergunta, como eu já disse anteriormente, né? Mas para quem, tecnicamente, a gente sabe o conceito,
a gente trabalha em parceria e sabe como funciona, né? Mas uma pessoa que é cru do assunto não entende como que é feito, né? Esse processo de como que eu penso isso? Como que eu faço essas instalações? O vidro ele é aceito na estrutura metálica, que a gente sabe que são estruturas rígidas, não são flexíveis, né? Então, ela tende ali com o tempo, o vidro, se ela balançar, a gente sabe que ele trinca, né? Diferente Sim. já algo flexível, que é uma telha de aço, por exemplo, como poliuretano ou PIR, né? Esse vidro, por exemplo, ele é bem aceito nessa instalação? Como que é feito pensado isso, assim? Sim, sobre a telha de isopor, a gente usa muito pouco ela. Quando a gente passa isso para o cliente, a gente fala com ele todos os benefícios, né? Que é o custo-benefício, mas também tem os prós. A telha de isopor ela tem o pró, mas também tem o contra. Entendeu? Por exemplo, a telha semi-sanduíche de isopor, quando o isopor ele fica direto na estrutura metálica, ele cede. Então, quando você vai dar manutenção, os parafusos folgam. Então, tem certas coisas que a gente nem passa para o cliente. Telha semi-sanduíche eu nem faço. Mas a gente fala com o cliente, ó, telha de isopor é assim, assim, assado. A gente conversa com ele sempre antes de fechar o serviço. Hoje a gente usa mais a de poliisocianurato, certo? Com relação a vidro, a parte dos pergolados, a gente faz a instalação dos vidros, né? É a gente mesmo que faz, né? A parte da instalação dos pergolados, do teto. A parte das janelas, a gente não faz. Porque aí já demanda mais tempo, é mais, né, mais minucioso. A parte do pergolado, não. A gente montou a estrutura, a gente já tem as medidas, manda para a fábrica, ela faz o vidro sob medida para o pergolado, por isso que demora um pouco mais, né, para fazer. E existe todo um cálculo pensando na necessidade do cliente. Se a gente vai usar vidro de 10 milímetros, de 8 milímetros, se os metalons que a gente usa para o pergolado, por exemplo, é chapa 14, né, a gente tem que usar um metalon mais robusto, de acordo com o projeto também do arquiteto, né? Porque muitas das vezes o arquiteto passa para você um tipo de metalon que às vezes nem existe no mercado. O que acontece? Todo metalon existe no mercado. Porém, para você fazer um metalon, você tem que fazer 1 tonelada dele. Então, muitas das vezes o arquiteto passa um metalon que não existe, né? Não é fabricado pelo volume, Não né? é fabricado pelo volume. A estrutura, a gente faz elas de acordo com o projeto passado para o cliente. Então, quando o projeto chega para a gente, já passou pelo cliente engenheiro e um arquiteto. Óbvio que se o cliente não tiver um engenheiro ou um arquiteto, a gente vai indicar parceiros que a gente tem, né, para fazer o projeto do cliente e fazer todo o cálculo da estrutura metálica dele, de acordo com as necessidades dele, entendeu? Ah, legal. E aí, até para entender esse processo, né, é uma coisa que nós temos muitas dúvidas, né? Fala assim, nós vamos colocar no público que está nos acompanhando, né? Esse perfil, por exemplo, de chapa base, né, onde nós fazemos o travamento ali na laje, como que é feito esse travamento? A gente sabe que essa chapa base também ela tem uma medida específica, né? Ela vem com alguns furos, a gente faz ancoragem. Eu posso furar qualquer laje, por exemplo? No seu caso, assim, a laje que vocês fazem esse travamento, faz um furo comum, com broca? Como que é feito esse travamento da ancoragem desse pilar, que esse pilar segura tanto esse pergolado quanto essa cobertura, né? Como que é feito esse travamento aí? Como que vocês pensam isso, né? Essa chapa base com esse pilar aí, por exemplo, e o travamento dele nessa laje? Os pilares que a gente costuma fixar, a gente manda dobrar uma sapata na chapa 316, que é uma espessura de 4,75 milímetros, com furos. E os pilares a gente faz uma fixação com parabolt de 3,5, que é o chumbador, aquele chumbador de ferro. E a gente faz a ancoragem com o chumbador com chumbador químico. A gente usa os pilares de 100 por 100, que encaixa dentro desse copo, a gente chama de copo, né? Encaixa dentro desse 100 por 100. E a gente faz o travamento inicial com parafusos. A gente faz os travamentos nas laterais, né? Porque o copo a gente encaixa aqui o metalon, faz os travamentos com parafuso. Monta toda a estrutura metálica, toda a parte de estrutura metálica, e depois a gente vai, tira o parafuso e faz a solda caldeando. Tira com um flap, e aí quando você vê o pilar, você não vê solda, você não vê nada, você não vê nem a sapata que a gente colocou. Mas lá tem 4 parabolts, todos com chumbador químico. A gente usa os pilares também na chapa 14, né? Tudo... Eu costumo dizer que a cobertura termoacústica, ela foi criada por uma empresa e a gente foi adaptando. Hoje a estrutura que a gente usa para o vidro é totalmente diferente das outras empresas, entendeu? Ela é uma estrutura mais robusta,
ela é uma estrutura que dá pra você colocar o perfil de gesso, entendeu? Sem problema nenhum, que ela não vai ficar para baixo. O gesso, ele fica alinhado com a cobertura, entendeu? Então a gente soube adequar a cobertura termoacústica da forma que o cliente não precise chamar outras pessoas para adequar para ele. Muitas das empresas entregam as coberturas sem a barra de fixação de vidro, sem a barra de fixação de tabica. Então a gente já entrega a obra pronta para o cliente como gesso, iluminação, telha termoacústica. Então a gente já entrega, no que se refere à cobertura, a gente já entrega pronta, entendeu? Ah, legal. E aí é um dos pontos, assim, que me deu uma clareada, porque, assim, hoje o nosso canal, ele é focado muito na construção a seco, né? No drywall, no forro de gesso, né? Também no steel frame, né? Que são tecnologias aí de construção, onde a gente utiliza menos água, industrializado, né? Como a gente sabe que é um processo que é feito também essas coberturas, né? E hoje a gente sabe, assim, que a maioria das vezes esses pilares, eles são pintados, né? Ou a gente deixa visível, né? Mas, assim, é possível a gente trabalhar. O steel frame, ele é um processo de um montante, né? Galvanizado, né? Onde a gente pode colocar ali também um revestimento de placa cimentícia, né? Ou a gente, inclusive, tem alguns materiais aí que é o gesso com fibra, né? Que é a placa da Glass Rock, né? Muito comum, inclusive é novidade no mercado hoje. E vamos supor, eu tenho minha cobertura, né? Eu não quero deixar ela aberta, né? Vamos supor, eu quero fechar, na minha cobertura eu tenho uma sala, eu quero expandir essa sala, né? Quero colocar um ambiente mais agradável e tal. É possível que a gente utilize essa sua estrutura, né? Esse sistema que você trabalha de cobertura, eu consigo colocar esse sistema de construção a seco? É possível fazer adaptação de colocar essa placa cimentícia, né? Como que vocês fazem isso? Vocês terceirizam? Vocês já têm especialidade em fazer esse parafusamento dessas placas, tratamento dessas juntas? Como que é esse dia a dia, assim? Então, a gente monta a cobertura termoacústica sempre com chapas galvanizadas. Todas as nossas obras são sempre com chapa galvanizada. A gente não utiliza placa cimentícia. Caso o cliente queira fazer de placa cimentícia, a gente não faz, né? A gente indica parceiros nossos para fazer de placa cimentícia. A gente faz toda a estrutura metálica e essa parte de fechamento com placa cimentícia a gente não faz. Eu particularmente não faço porque essa parte de tratamento, né, tratamento de junta, qual material utilizar, então a gente não é especializado nessa parte. Hoje em dia a gente usa a testeira que a gente chama em chapa de aço galvalume, que existe o galvanizado e o galvalume, né? Eu sou muito fã do galvalume. O galvalume ele veio no mercado para revolucionar. É um material muito mais duradouro, um material muito mais resistente, né? Então, eu sou muito fã. Então, a gente manda dobrar essas testeiras, né? A gente já tem um desenho, já tem um molde, tudo certinho. Tem as testeiras de 20, de 30, de 40, de 50, 60, né? E aí vai de acordo com os clientes. No que se refere às nossas coberturas, a gente só monta elas com testeiras em aço, né? A gente não faz a parte de cobertura termoacústica com placa cimentícia. Quando é com placa cimentícia, a gente indica um terceiro, né? Que é parceiro nosso. Vocês, por exemplo, pode legal. fechar, entendeu? É muito bom, é legal. É muito prazer, assim, é prazeroso trabalhar com isso. É muito bom saber que temos parceiros aí no mercado competentes, né? Estamos de portas abertas para você, tá? E aí, assim, até para essa parceria, né, cara? Assim, a gente tem 12 anos aí de experiência no mercado com o steel frame, né? Trabalhamos aí desde o padrão simples, como alto padrão, né? Fazemos residência também. Alguns pergolados também em steel frame, né? Trabalhando aí com nosso aço galvanizado também aí, né? Com perfil de montante. A gente tem ele tanto no stick frame, que a gente costuma dizer, né? Que a gente compra os montantes, a gente corta, dobra na obra mesmo. Compra o engenheirado, né? Que são os painéis que já vem pronto e tal. Sei. Então, e a vantagem deles é que ele é mais leve, né? Ele não é tão robusto, vamos dizer assim, não tem uma carga de peso tão grande, mas a gente entende, né, que a gente sabe que nesse mercado competitivo, né, a gente entende que é possível trabalhar com ambos os materiais, assim, sabe? E muito bom ter um parceiro como você, é legal, é prazeroso, uma empresa que a gente sabe que tem know-how, né? A gente acompanha vocês há muito tempo e tal. E uma dúvida, assim, que a gente tem, né, lá no nosso escritório a gente recebe muitas ligações a respeito de quando a gente vai fazer as nossas coberturas, né, assim, basicamente o nosso fechamento é um fechamento mais comum, né, não é tão
como o seu que é pensado de uma forma mais arquitetônica, o nosso trabalho é de uma forma mais simples, né? Nossos fechamentos lá. Mas assim, nosso içamento, a gente trabalha com içamento de painéis, né? Como que vocês fazem isso lá, por exemplo? Hoje, como a gente trabalha no modo engenheirado, o nosso painel ele vem pronto, a gente contrata uma empresa terceirizada para fazer esse içamento desse material, até porque a gente trabalha com placas cimentícias que são pesadas, né? E tal, entendendo também que o aço, né, normal, essa estrutura, ela é uma estrutura mais robusta, assim, né? Uma estrutura mais pesada. E todo mundo pergunta, como que vocês conseguiram fazer essa cobertura, às vezes lá no 10º andar, 8º andar ali, né? Como que vocês sobem esse material? Como que vocês trabalham com isso, assim? Como que vocês pensam essa logística desse material para deixar isso naquele andar mais alto? Como que é feito esse trabalho, assim? Cara, eu queria muito subir esse negócio no pensamento, mas imagina só. O que acontece? As coberturas termoacústicas, a gente compra barras com 6 ou com 3. As testeiras, por exemplo, ela vai com 3 e a gente faz a emenda dela lá em cima, a gente faz o tratamento da emenda, né? Tem todo um segredo por trás pra gente tornar aquela emenda de uma chapa para outra tanto, assim, imperceptível. E a gente faz até o cliente falar, não, tá ok. O que acontece? O içamento é no braço. É no braço. A gente sobe só quando é questão, assim, de muito peso, que aí o ser humano não aguenta levantar, mas aí a gente vai no braço mesmo. É uma barra, sobe, outra barra, sobe. Eu costumo dizer que se não fosse o içamento, uma cobertura de 30 metros, por exemplo, a gente entregava ela em 3 dias. Entendeu? Muitas das vezes a gente demora para fazer uma cobertura de 30 metros quadrados, por exemplo, a gente demora um dia para fazer o içamento. E aí quando a gente termina de fazer esse içamento, que é na corda mesmo, puxando, vai uma pessoa lá em cima puxando e outra cá embaixo fazendo o guia, né? Muitas das vezes você deve já ter visto aí que é assim mais ou menos que funciona, mas acredito que no seu caso aí deve ser máquina, né? Porque o nosso é mais leve, então muitas vezes ele é mais tranquilo de subir na própria, né, na próprio guincho mesmo. No próprio guincho. No braço. E a gente não, é no braço mesmo, no muque. E é isso. E aí a cobertura chega toda desmontada lá em cima, a gente faz a montagem, né, das peças, faz as emendas, tudo certinho no chão, e depois de ter feito as emendas, a gente sobe elas e coloca fixada na residência do cliente. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu chego lá no escritório, eu costumo dizer pro pessoal o seguinte, ó, hoje é dia de içar material, então vocês tomam um café reforçado, porque o negócio hoje vai ser bruto. Que legal. A gente entende isso, é muito legal, assim, lá no nosso escritório também, quando a gente tem esses momentos, né, de subir material, vamos dizer assim que é a parte mais crítica, né, que a gente sabe, assim, de uma obra, não vamos falar só de uma cobertura, de uma obra, né, o descarregar, né, o caminhão, subir material ali, costuma até brincar, né, quando a gente vai fazer isso lá na obra, hoje vai rolar Coca-Cola, né, e é a hora bruta, assim, na hora do momento braçal, né, que a gente esquece um pouco da técnica, né, a gente acaba esquecendo um pouco da engenharia, arquitetura, e é aquele momento ali mais físico, pessoal, né, de carregar, de entender a dificuldade, assim, do colaborador, né, onde o calo aperta mesmo e tal, e até sobre isso, assim, qual que é a sua maior dificuldade hoje, assim, no seu mercado, assim, para aqueles seus companheiros aí de profissão, né, que atuam também em cobertura hoje, que estão começando, né, que olham para cima e falam, pô, um dia eu quero chegar lá no patamar da RP, quero poder atender essa demanda tão grande, né, ter esse número de visualizações que vocês têm na rede social e tal. Inclusive, para vocês que nos acompanham, fica aí o Instagram deles, RP Estruturas, né? Metálicas. Estruturas Metálicas, né? Para que vocês possam acompanhar o trabalho do Pablo Luiz aí, né? Um trabalho de excelência, assim. E para esses seus companheiros aí, qual a maior dificuldade que vocês têm, assim? Dica que você daria para o seu público que tá te assistindo? Assim? O que acontece? Hoje em dia o mercado, ele, pelo menos na nossa área, ele tá funcionando da seguinte forma. Você contrata um funcionário, e aí você passa a sua experiência que você adquiriu há anos, né? Eu sou novo, mas eu tenho, assim, uma experiência grande. Eu sou muito curioso, sabe? Eu fico lendo, eu fico vendo vídeo. Então, hoje em dia você contrata um funcionário e ele trabalha para você 3 meses, então ele já acha que sabe fazer uma cobertura. Então ele sai, já quer ir pro mercado fazendo cobertura. A dificuldade nossa é essa, porque tem muita gente saindo das empresas grandes, né? E tá praticando preços, assim, exorbitantes.
ele não pode fazer dessa forma, porque a RP, ela tem todo um custo. Ela tem um custo para fabricar uma peça, ela tem um custo para buscar uma peça, ela tem funcionário, ela paga FGTS, né? Então tem todo nos bastidores, tem toda uma estrutura nos bastidores para aquela cobertura sair. Não é assim, eu vou cobrar tal preço e pronto, e esse preço vai estar dentro do meu bolso. Não, eu tenho várias outras porções para mim, né, distribuir. Eu tenho um fornecedor aqui. E também a gente tem que entender que o mercado ele tem vários fornecedores e você tem que selecionar alguns fornecedores para que eles tornem parceiros para você levar no dia a dia. Olha, eu tô precisando dessa peça assim, esse assado para amanhã, entendeu? Então aí a gente tem vários parceiros, por exemplo, a Francino Calhas, eles atendem a gente super bem com relação a peças, né? Eu preciso de rufo, eles dobram para mim na hora. Então eu nem pesquiso em outro lugar. Eu já vou direto com eles porque é parceiro nosso. Entendeu? Então a gente tem que entender isso. Por trás dessa empresa, seja essa empresa que você está contratando, você já olhou no Google, se eles têm boas referências no Google? Eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte: se você quer fechar comigo, faz o seguinte, vai na minha obra, vai em uma das minhas obras, vai no Google, vai no Instagram, vai no Facebook, liga para os clientes. Se você quiser ir em 2, 3, 4 obras, pode ir. Tem empresas de coberturas aí que se o cliente falar, deixa eu ir nessa obra aqui, dessa foto aqui, a empresa fala, não, você não pode ir lá não, entendeu? Então você tem que entender por trás dessa empresa ou pessoa que está executando ou passando seu orçamento, você tem que entender o que ela vai te passar, o que ela vai te vender. Eu volto a dizer, porque hoje a RP Estrutura Metálica, ela entrega uma obra praticamente pronta, no que se refere à cobertura termoacústica ou pergolado. Hoje a gente entrega o pergolado com vidro e com película, caso o cliente queira película, entendeu? Aí vai várias outras películas, né, que é película anti-refletiva, anti-estilhaçamento, que é o vidro que a gente usa, é o vidro temperado. Mas pela norma, pede o vidro laminado, pela norma técnica. Só que o vidro laminado aqui em BH a gente não faz. Não existe empresa que faz aqui em BH. Então você tem que trazer de São Paulo. E a empresa que fala que faz aqui em BH, ela traz de São Paulo também. Os vidros laminados vem tudo de São Paulo. Entendeu? Então é isso. A gente tem que entender. Quando o cliente faz um orçamento, você tem que entender aquela empresa ou aquela pessoa, o que ela vai te entregar. Então hoje eu falo que a RP Estrutura Metálica está preparada para entregar o que o cliente quer, da forma que o cliente quer. E a melhor coisa possível é você fechar com o dono. Você está conversando com o dono. Então você tem toda uma praticidade de negociar comigo. Entendeu? Ah, legal. Eu costumo dizer assim, eu acho que isso é uma coisa que nós temos muito em comum, né? Lá, também para você que não conhece o nosso escritório, fica aí o nosso Instagram, G-House Constru Seco, né? Hoje eu costumo dizer que a gente não vende obra, né? A gente vende realização de sonhos, né? Porque assim, quando se fala em obra, o pessoal pensa, eu quero custo-benefício, eu quero mais barato. Vou pesquisar aí, eu quero pedreiro mais em conta, né? Eu quero, sei lá, a empresa que vai fazer um forninho de gesso para mim mais barato. Nós não atuamos assim no nosso mercado, né? Por quê? Porque a gente tem essa consciência hoje que nós não estamos aqui apenas para executar uma obra, nós estamos aqui para te entregar o melhor material dentro de norma, com uma empresa reconhecida no CREA, né? Muitas das vezes a gente faz, mesmo que seja uma cobertura pequena, a gente tira a RT, para quem não sabe, é a anotação de responsabilidade técnica, né? A gente vai lá e registra a sua obra, né? Até por uma questão de vizinhança, né? A gente sabe que a gente sempre tem aquele amigo ali, ou aquele vizinho ali que não é tanto amigo, né? A gente sabe que tem o vizinho que sempre gosta de incomodar o outro, e aí, às vezes, pequeno detalhe, vai lá e quer denunciar para a prefeitura. Então, assim, eu costumo dizer que vai muito além de se pensar em executar uma obra mesmo, assim, sabe? E as pessoas precisam ter essa consciência. O brasileiro é muito... Obviamente, a gente precisa fazer mesmo mais de um orçamento, mas a gente sempre tende a querer aquilo que nosso bolso consegue pagar. E a gente automaticamente vai no mais barato. Né? E a gente vai no mais barato querendo que ele faça a mesma entrega do cara que é o grande. Justamente. Né? O cara aqui, vou dar um exemplo, assim, fictício. O cara cobrou 10 mil uma cobertura, o cara ali cobrou 2. Ele quer que o cara de 2 mil faz a mesma entrega de 10, mas o cara de 10 tem uma equipe, tem logística, né?
Tem ali, muitas das vezes, técnicos responsáveis por trás daquilo ali que pensa uma obra no modo geral, né? Então eu costumo dizer isso, cara, assim, que nosso escritório também, acho que isso é uma coisa que nós temos muito em comum. Eu não vendo obra hoje, né? Eu não chego pra pessoa, a pessoa liga no escritório, eu gostaria de fazer a minha obra. Não, nós estamos aqui para realizar o seu sonho. Qual que é o seu sonho hoje? O que eu posso te ajudar na realização do seu projeto? Muito diferente do que entregar a obra, né? Porque obra tem todo mundo aí, fazedor de obra, tem aí muitos no mercado, né? Então, assim, fica mesmo essa dica de que pesquise mesmo as empresas, né, responsáveis, né, que vai fazer essa obra, se ela tem uma bagagem, se ela tem um engenheiro ou um responsável, ou se tem alguém que é um especialista, no caso de vocês, né, são especialistas nesse sistema de cobertura hoje, né, porque não é simplesmente uma pessoa que, hoje, eu entendi o que você quis dizer, porque é uma coisa que dói o nosso calo também, né? Hoje a gente tem uma demanda assim muito grande no mercado de serviço, mas existe uma falta de profissionais. Por quê? Porque a gente que contrata, a gente que executa, a gente que está ali na direção de empresas, né? Nós preparamos algumas pessoas para o mercado, muitas vezes as pessoas estão ali com a gente 4 meses, 5 meses, 1 ano, vamos pôr, estou estendendo e acha que já é um expert, né? Justamente. E já quer ir para o mercado competir com você que está ali há 15, 20 anos, achando que tem o mesmo know-how. Né? E a gente sabe que no dia a dia de uma obra a gente tem algumas coisas que acontecem, que são imprevistas, né? Que a experiência ela manda muito, né? A pessoa que está ali no dia a dia, que está com tempo de mercado, que são tomadas de decisões. Às vezes a gente planeja a obra de uma maneira que no caminho dela, no percurso, a gente tem que sentar e replanejar algumas coisas. Que o quê? A experiência fala isso, né? A experiência é quem conduz isso, né? Então, assim, hoje a gente está com essa dificuldade de mão de obra no mercado e que leva uma coisa direta que é o quê? A concorrência, né? Porque a pessoa entra no mercado, começa a entender o processo, tá ali com você um período e já acha que ela já é um especialista e muitas das vezes quer ser o seu concorrente até direto, né? Eu trabalho na empresa tal, hoje eu faço para me preparar sozinho. Eu saí da empresa tal, hoje muitas vezes é o seu próprio cliente, né? Era eu que fazia. Era eu que fazia as instalações da RP Estrutura Metálicas, hoje eu tô trabalhando por conta própria, como eu posso te atender? Aí chega no primeira obra já vem o desespero, né? Porque aí começa a pensar na logística, né? Pensar no desenvolvimento, planejamento, projeto, contato, né? Network, muitas vezes é o que você falou. Poxa, cara, eu vou fazer uma estrutura ali. Primeira coisa que eu penso, é o que você falou, eu preciso de um engenheiro, um arquiteto para me ajudar a pensar. Né? Porque não é simplesmente ele soldar, Sim. Né? Você tem que pensar no eletrodo específico, né? Você tem que saber uma chapa metálica específica. Então não é simplesmente ali passar uma solda no ferro, colocar de pé, colocar uma estrutura por cima que seja ali um telhado ou um vidro e ó, tá entregue. Não é simplesmente isso, né? Então, assim, eu queria deixar aberto. Você tem alguma dica também que você gostaria de abrir, que você gostaria de dar? O que acontece? Hoje, a RP, ela é RP por conta da sociedade, né? R do Roberto, que é o meu tio e sócio, e P de Pablo. A gente tem um padrão de sistema de montagem que já é assim, é o beabá, a gente fala que é o beabá nosso, de sistema de montagem. Obviamente, a gente vai chegar em certas obras que vai ter algumas dificuldades, mas a gente, né, junta a ideia minha com a dele e a gente consegue sobressair e unir as duas ideias e fazer acontecer. O que a gente chegou num determinado tempo, a gente percebeu que soldar, quando a gente vai, a chapa, quando a gente encosta uma na outra, se a gente soldar demais, ela vai dar aquela famosa mola. Então ela vai esquentar e ela vai puxar, ela vai dar aquela famosa mola. Então nas coberturas termoacústicas, no que se refere à testeira de aço, a gente dá pingos de solda e na parte mais alongada, que é a parte de 40, por exemplo, a gente dá pingo de solda e lá em cima tem uma dobrinha, lá a gente preenche de solda, dá o cordão de solda, na outra dobrinha dá outro cordão de solda e nessa parte aqui de baixo, que é que corre água, a gente dá outro cordão de solda. Se você der um cordão de solda nessa parte maior aqui, que é a de 40, ela vai entortar e aí quando você pegar nela, ela vai para fora e ela vai para dentro. Então quem olhar de fora assim vai ficar vendo aquelas ondulações. O que eu costumo dizer é o seguinte, não adianta, qualquer serralheiro faz cobertura termoacústica? Não. Não é qualquer serralheiro. Tem todo um processo para fazer a cobertura termoacústica. Você tem que fazer o espaçamento do gesso, você tem que fazer a barra de fixação da tabica, tem uma barra específica para essa tabica. Eu costumo dizer para os meus clientes, quando eu vou fechar com eles, que eu já falei aqui, mas volto a repetir, a gente entrega a cobertura
como ela é, né? Como demanda o projeto, né? Eu vou entregar para você do jeito que tá no seu projeto. Eu não vou te entregar a sua cobertura para você chamar depois um serralheiro aqui para soldar alguma coisa a mais para você. Eu vou te entregar sem você precisar chamar nenhum outro profissional para estar adequando a sua cobertura para outros profissionais virem, entendeu? Então eu costumo dizer isso. Se você quer aprender a fazer cobertura, você tem que aprender no dia a dia, vendo vídeo, né? A gente aprendeu lá atrás, meu tio mesmo, ele tem 28 anos de experiência de serralheria, entendeu? Então, lá atrás, ele já fazia alguns serviços de serralheria, mas a cobertura a gente aprendeu com o tempo, com o passar do tempo. Não foi da noite pro dia que a gente aprendeu. Então, a dica que eu tenho para quem quer fazer cobertura sistemoacústica da forma certa, da forma correta, é ir no dia a dia. Se for possível, até visita pode estar aberta aí, se quiser visitar uma das nossas obras, quem quiser aprender, pode ir, pode combinar comigo que a gente conversa com o cliente, ele vai lá, olha. Exemplo, a cobertura retrátil. Muitas das vezes, não sei se você já abriu uma cobertura retrátil, antigamente a cobertura retrátil você utilizava as mesmas roldanas de portão. Então, quando você ia abrir, e ela enferruja. Tanto que você pode ver, eu preciso trocar a roldana no meu portão, porque enferrujou. Então, como é que você vai usar um negócio que você tem que abrir e fechar? Se você está usando aquilo ali, é para você abrir e fechar durante o dia, durante a noite, ou você vai fazer um churrasco na sua casa, na sua área gourmet, então você vai abrir e fechar. Então, a gente adaptou um tipo de roldana onde ela corre sobre trilhos galvanizados, que é uma roldana de polipropileno, ou seja, ela não vai enferrujar. Você pode ficar 10, 20, 30 anos sem abrir ou sem fechar, que ela não vai emperrar. Pode motorizar, ela só vai ficar pesada, porque a telha termoacústica forro, ela é pesada por si só. Então, uma cobertura retrátil de 3 metros, por exemplo, você tem que usar 3 telhas, né, pelo comprimento que ela tem. Então, ela vai ficar pesada, mas ela é pesada por si só. Só que ela é mais leve do que aquela de antigamente, entendeu? Então a gente vai aprendendo dia a dia, vai se adequando. Eu e o Roberto, a gente conversa muito fora dos bastidores, sabe? A gente fala, Roberto, o que você acha da gente fazer essa cobertura assim, assim, assado? Né? O que você acha da gente usar esse trilho aqui dessa forma, maior, menor, né? Para também a gente não sair muito fora do projeto do cliente. Porque a gente tem que pensar no projeto do cliente, na praticidade, na leveza e na estética. Então a gente tem que pensar num todo para entregar ao cliente da forma que ele quer. Você entendeu? E eu costumo dizer o seguinte, meu velho vô falava antigamente, o combinado não sai caro. Então, se você combinou com o cliente, você vai cumprir aquilo. Olha, a gente vai fazer isso, isso e isso, você tem que cumprir. E outra, você tem um contrato a seguir. Depois que você finalizar a obra, você tem todo um processo ali. Se a cobertura está atendendo às necessidades do cliente. Não é simplesmente você, entreguei a obra lá, peguei o dinheiro, coloquei no bolso, foi embora, virei as costas. Não, a gente tem todo um processo de pós-venda. É muito importante para quem quer entrar no mercado de cobertura termoacústica fazer esse pós-venda. E aí, a cobertura está te atendendo nas suas necessidades? Tá tudo tranquilo, o vidro, você colocou a película e essa película tá te atendendo, entendeu? Então você tem que entender também o pós-venda do cliente. Às vezes você precisa voltar para colocar alguma coisa a mais, então a gente tem essa praticidade de você conversar comigo, a gente marca com o cliente, volta para você adequar alguma coisa que ele quer fazer, quer colocar uma coifa, por exemplo. A gente já indica o Francino, mas aí eles precisam se adequar para fazer alguma coisa. Então, você entendeu? Então, a gente tem que entender as necessidades do cliente para ele passar para a gente uma segurança para a gente montar a cobertura dele, né? Legal, cara. Muito bom, assim, entender, né, essa logística, né? Fica aí um abraço nosso, né? Foi um prazer esse nosso bate-papo. Né, assim, fica o convite também, teremos aí novos episódios, né, para você que está nos acompanhando, inclusive aí, né, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, né, sabendo aí que teremos aí mais vídeos aí gravados com RP Estruturas Metálicas, né. Fica um abraço, Pablo, muito obrigado, assim, esse bate-papo, né, agregou muito para o nosso Diário de Obra Podcast, é um prazer para nós receber vocês da família RP aqui, né, no nosso canal, e fica o convite para que vocês possam retornar. Não, maravilhoso, a gente vai voltar assim, e curte, compartilha aí a RP Estrutura Metálica,
junto com o Diário de Obra Podcast, e a gente vai vir aqui mais vezes para passar mais dicas e um pouco do conhecimento, que eu falo que conhecimento nunca é demais. Então, quanto mais a gente puder aprender, melhor. É isso aí. Obrigado, pessoal. Fica um forte abraço para vocês e acompanhe os nossos próximos vídeos aí.